Olá, meus amigos, irmãos, eu sou o pastor Ivan Santos e está começando mais um programa Fora da Caixa, nesta ocasião, a Mesa Escatológica. E está comigo aqui para discutir alguns temas importantes da escatologia, meu amigo, pastor, que veio ali do Pernambuco, Saulo Stan. É isso mesmo, pastor Ivan, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e todos que estão nos acompanhando também. Vamos falar sobre escatologia. Vamos conversar hoje um pouco sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Creio que nós teremos uma conversa saudável para a honra e glória do Senhor, Ivan. E se der tempo, vamos falar também sobre pré-milenismo, milênio e talvez até alguma coisa sobre a eternidade. Tá? Mas eu creio que a nossa conversa aqui, conforme já conversamos nos bastidores, Amém. vai girar mais em torno da polêmica, né? O arrebatamento da igreja será antes ou depois da grande tribulação? E eu quero começar com você, que é o nosso convidado especial, fazendo a pergunta clássica. Por que você é um pré-tribulacionista? Qual que é o argumento que você crê que dá mais sustentabilidade para o pré? Como que começa essa defesa do pré-tribulacionismo? Então, como diz um pregador pré-tribulacionista também, um professor, excelente professor, porque eu tenho uma Bíblia em casa, né? Eu leio minha Bíblia e por isso que eu sou pré-tribulacionista. Mas eu acredito, Ivan, que o principal argumento que me fez me manter no pré-tribulacionismo foi a hermenêutica, foi a interpretação. Eu acredito que quando a gente olha para a Bíblia e a gente entende, por exemplo, o entendimento dos três povos na profecia, Sim. Judeus, gentios e igreja, conforme que a Bíblia diz, parece ficar claro que existe um plano distinto para cada um dos povos. E eu não consigo enxergar, visualizar a igreja sendo alvo do período tribulacional. E é muito interessante, Saulo, quando nós analisamos o argumento hermenêutico, à medida que nós lemos o texto dos profetas que fazem referência, por exemplo, ao milênio, nós somos pré-milenistas. E há também os pré-milenistas históricos que defendem a perspectiva de um milênio literal, mas creem que a igreja passará pela grande tribulação. Ok? Entretanto, a leitura literal do texto, né, compreendendo o contexto histórico, cultural, o contexto histórico ali do aspecto gramatical também, né, do texto, nós vamos perceber que esses profetas, quando falam desse milênio, eles relacionam primariamente, né, eu sempre gosto de destacar, primariamente, não é exclusivamente, como sendo um período de tempo relacionando bênçãos para Israel. Né? Primariamente, as profecias relacionadas ao milênio dizem respeito a Israel. E esse é um pensamento comum entre todos os pré-milenistas. A questão é quando diz respeito à grande tribulação. Né? O pós vai dizer que a grande tribulação, a 70ª semana de Daniel, tem a ver com a igreja. Só que esses mesmos profetas que profetizaram um milênio literal para Israel, também profetizaram a 70ª semana para Israel, primariamente. É isso mesmo. E nós temos ali os textos que falam do dia do Senhor, né? Como um período de tempo de sofrimento que primariamente tem a ver com Israel. Então, como é que eu pego as profecias que têm um cumprimento, ou melhor dizendo, né, que terão um cumprimento literal no milênio para Israel, e esses mesmos profetas, escrevendo para o mesmo povo, né, seus livros proféticos para Israel, também profetizam esse período de angústia, de tribulação, e quem primariamente está relacionado com esse período de tempo é Israel, e aí, de repente, eu coloco a igreja. A igreja. Né? Aquela questão de a igreja já é o Israel, no Antigo Testamento. Substitui, né, Israel, a teologia da substituição, né? Então a igreja substitui Israel nas profecias. Esse é um entendimento que é comum no meio aliancista também. Mas eu acredito, Ivan, que a gente pode esclarecer mais as pessoas em alguns pontos. Sim. Antes da gente entrar mesmo em algumas questões, eu acredito que a gente pode pensar também sobre as teorias que existem sobre o momento do arrebatamento. Isso. Né? As pessoas, É basicamente, bom destacar isso. elas entendem
3 teorias, né? Só que já atualizou um pouquinho, né? E já há alguns anos nós temos outros entendimentos. Por exemplo, existe o pré-tribulacionismo, que é a crença que a Igreja de Cristo vai ser arrebatada antes do período tribulacional. Existe o ou mid-tribulacionismo, que a Igreja será arrebatada na metade. Existe o pós-tribulacionismo, que a Igreja será arrebatada após a tribulação. Mas existe também, defendido por alguns dispensacionalistas progressivos, o arrebatamento Pré-ira. Eu até brinco dizendo assim, o arrebatamento de 70%, 75% da tribulação. Um quarto. A pessoa passa uma boa parte ali da tribulação, no juízo das taças ele sai, ou antes. Faltando um quarto. E também existe ainda uma crença do não arrebatamento. Existe até teólogos famosos que defendem, mais voltados para o historicismo, que não acredita que haverá essa ideia de arrebatamento. Eu já vi até alguns defenderem que arrebatamento era uma menção a destruir. Deus ia matar as pessoas, destruir as pessoas no final de todas as coisas, por causa da palavra arrebatar, que um exército arrebatou outro exército, destruiu outro exército. Aí eu já vi até isso mesmo sendo defendido em livros. Então, basicamente, são essas as teorias que existem sobre o momento do arrebatamento. Mas, Ivan, a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que o pós-tribulacionismo, no atual cenário brasileiro mesmo, tem crescido tanto? Bom, nós poderíamos trazer diversas respostas, para essa pergunta. Eu creio que você também tem algumas respostas. Hoje, nós percebemos que com a popularização da internet, as pessoas que antigamente não faziam leituras, seja do texto bíblico, aquele estudo sistemático, ou leituras teológicas, acadêmicas, elas continuam, isso é perceptível, não lendo as obras de referência. E eu não acuso aqui somente os pós-tribulacionistas, naturalmente. Eu estou falando de pré-tribulacionistas. E o que acontece hoje? Com o advento da popularização da internet, essas ideias que antigamente estavam apenas nos livros, agora está acessível a todos. Então, aquelas pessoas que tinham dificuldade de ler uma obra de escatologia, hoje ele entra na internet e tem dezenas de escatólogos ali, cada um apresentando sua perspectiva. E eu percebi, Saulo, que alguns pós-tribulacionistas fizeram a divulgação do seu sistema escatológico primeiro. Eu poderia destacar aqui alguns nomes, mas não é necessário, porque eles são bem conhecidos e quem gosta de escatologia, ainda que não estude de forma sistemática, os conhece porque eles estão aí nas mídias sociais diariamente. Sim. Então, eu vejo que esse foi um dos meios que fez com que o pós-tribulacionismo, especificamente no meio pentecostal, tivesse um espaço. Ainda é uma minoria, é verdade, mas hoje já existem. Ivan, não seria também o pós-tribulacionismo não ser uma escatologia, por não ser uma escatologia consistente, e aí os pós-tribulacionistas vão começar a me apedrejar, mas por não ser uma escatologia consistente, porque ele oscila quando o mundo oscila. Sim. Então, talvez, por exemplo, quando tem guerras, exatamente. Quando tem alguma coisa, principalmente voltado para Israel, ou como recentemente nós passamos pela pandemia da Covid-19, eu acredito que termina sendo meio que uma escatologia de jornal. Eu sei que existem pré-tribulacionistas assim também, que procuram um sinal em tudo, Tudo é um sinal. Se tem qualquer coisa que acontece lá em Israel, é um sinal. Alguma trombeta em Israel vai ser tocada. Raul Lindsay, por exemplo, Exatamente. Foi um dos dispensacionalistas que, com o retorno de Israel para a sua terra, tentou colocar ali a figueira, aquela interpretação ideia da figueira equivocada de Mateus 24. E aí, a figueira como sendo Israel em Mateus 24. Isso, e querer estabelecer qual que seria o tempo de uma geração para que então... como se geração fosse só período de tempo, Geração também pode ser povo. Exatamente. Como Jesus fala até para a igreja mesmo, ele fala que a igreja ela é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A palavra geneia, geração mesmo, Então, aí termina trazendo essas dificuldades e as pessoas pensando mesmo que estamos já vivendo na tribulação. Eu conheço alguns irmãos que eram pré-tribulacionistas, olha só, e eles adotaram o pós-tribulacionismo, aqui mesmo, vendo vídeos no YouTube,
consumindo alguns materiais, mas o principal argumento que frequentemente utilizam é: a Igreja de Cristo sempre passou por perseguição. Isso, esse é o argumento. Ao longo da história do cristianismo. Por que ela estaria isenta de passar pela grande tribulação? Fala aí, velho. É interessante esse argumento, né? Porque ele traz a sensação, embora eu sei que não é essa a intenção de quem usa esse argumento, a igreja sempre passou por tribulações, e aí justamente essa geração Nutella, né, que precisa ser purificado pelo fogo da tribulação, quer escapar. Eu entendo isso como que a compreensão equivocada do propósito da grande tribulação, né? Como se o propósito da grande tribulação fosse purificar a igreja, né? Fazer com que os crentes em si fossem mais crentes, né? Se santificassem mais. Isso, em certo sentido, anularia um pouco da obra de Cristo, não? Exatamente. E o outro problema que eu vejo é que, embora, como eu disse inicialmente, não seja talvez essa a intenção de quem usa esse argumento, mas ele traz a sensação que Deus foi injusto, então, com aqueles que morreram no Coliseu e no decorrer de todo o período da história do cristianismo. E, enfim, não há injustiça alguma, porque, preste atenção, hoje nós aqui, principalmente no contexto brasileiro, temos total liberdade para servirmos a Cristo. Ao passo que nossos irmãos aí na Ásia, no Oriente, são, por vezes, massacrados, martirizados, igual os primeiros irmãos foram. É isso mesmo. Então, quer dizer que Deus está sendo injusto. Claro que não. Deus tem programas específicos, propósitos para suas igrejas em todas as eras, as igrejas locais, que às vezes nós não compreendemos, mas faz parte do plano de Deus, às vezes, dar o pote de mel para um e para outro uma bebida amarga, faz parte do propósito. É isso mesmo. Quando Cristo falou para a igreja de Esmirna, né, ele diz: tereis tribulações de 10 dias. Tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, Cristo prometeu que teria mais tribulações para aquela igreja que já estava debaixo de tribulação, né, tendo os bens confiscados, os cristãos de Esmirna e outras coisas mais. Então, assim, eu sempre digo que talvez há uma certa interpretação equivocada da natureza da tribulação. Propósito. Tudo. Então, por exemplo, quando o pessoal fala, né, alguns pós, a igreja sempre passou tribulação, porque ela não passaria pela grande tribulação. Ela estaria isenta de passar por esse momento. Eu gosto de dizer assim, que a tribulação, ela não é nenhuma dessas tribulações corriqueiras que a igreja sempre experimentou, mas ela é a ira de Deus sobre os homens ímpios. Jesus falou, Ivan, em Mateus 24, que essa tribulação ela será tão intensa que nunca houve desde o início do mundo. Então nós colocamos aí, desde o início do mundo, nós temos o dilúvio. Olha só. Destruição de Sodoma e Gomorra. Então Jesus disse que é pior do que o dilúvio, mais intenso. Pior do que o dilúvio, pior do que Sodoma e Gomorra, pior do que as guerras que estiveram, todos os cativeiros, né? Cativeiro egípcio, cativeiro babilônico, cativeiro ali dos medos e os persas, né? O cativeiro grego, o romano, o Império Romano, né? O poderio de Roma contra Israel. E Jesus fala o quê? Que nunca houve, até aquele exato momento, aí para destruir os preteristas, aí ele fala, e nem haverá jamais. Aí você diz assim, mas espera um pouco, se ela não é do passado, olhando para trás, da criação, até o exato momento que Jesus estava falando, se ela não é até ali, e ela não é depois, até haverá jamais, aí Jesus fala, se não a daqueles dias. Olha aí. Então ele está falando de um período específico na agenda de Deus, que está determinado para a ira dele ser derramada. Interessante que esse período ele vai ser derramado 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. Vai ser um período terrível. Então não faz sentido a igreja passar por esse período. Não é que a gente não quer sofrer. Exatamente. É que o período não é destinado para nós. Exatamente. É destinado para um outro povo. Isso. E outra questão também, né? É que na nossa vida hoje, né? Em comunidade, na igreja, nós percebemos que Deus tem um plano para um irmão e um plano para o outro. Um, às vezes, é privado de qualquer benefício dessa terra, dessa vida, vive uma vida realmente no conta-gotas, enquanto que outros são prósperos, são abençoados. Um não tem chamada ministerial, o outro já tem. É assim que funciona. Outro detalhe, né?
Alguns irmãos sofrem percas terríveis. É terrível um pai ou uma mãe perder um filho com seus 5, 10 anos de idade, ao passo que o outro irmão, que às vezes senta no mesmo banco, na mesma igreja, já não tem nenhum problema desse tipo. Ao contrário, né? Ele vê o filho dele crescer, vê o filho dele estudando, trabalhando, formando a sua família. Então, eu creio que essa é uma questão até mesmo de maturidade, né? A gente compreender e aceitar os propósitos e programas que Deus tem para a sua igreja, para cada um de nós, para o seu povo como um todo e o povo distinto, né, dessa unidade composta do povo de Deus em termos soteriológicos, que é composto por Israel, gentios, e a igreja, que também é composta por Israel, gentios. Outra coisa também, Saulo, o próprio texto de Apocalipse vai trazer essa realidade. Você vai ver que durante o período da tribulação, Deus não vai poupar todos dos juízos e até mesmo da perseguição do anticristo. Todos os israelitas ou gentios que se converterão naquele tempo. Deus não poderia selar todo mundo, mas ele vai selar só 144 mil. É isso mesmo. Até o texto clássico de Apocalipse 13, versículo 7, há uma perseguição aos santos. Os santos são perseguidos ali. Exatamente, e vencidos, né? Porque serão... E a expressão santos, normalmente na Bíblia, ela está associada a um povo que tem comunhão com Deus. Isso, né? não Que é pode ser a igreja, pode ser Israel, pode ser até uma menção a anjos, até o próprio Deus é chamado de santo. Exatamente. Essa questão, até para fecharmos essa discussão inicial, o que tem feito com que o pós-tribulacionismo ganhasse um pouquinho mais de espaço, especificamente no meio pentecostal, eu pontuei em primeiro lugar o advento das mídias sociais, né, a popularização da internet, que tornou esses conteúdos acessíveis para quem não ler. E aí está o ponto-chave. Quase todo pré-tribulacionista que eu vejo dizer, eu era pré. E é até interessante esse argumento, que eles usam como é a conversão. Pronto, eu era pré, me tornei pós. Me converti, eu era pecador pré. Aí agora nasci de novo, virei pós-tribulacionista. E outra, é como se fosse o argumento que encerrasse o debate. É como aquele debate entre o teísta e o ateísta, quando o ateu diz, eu já fui um cristão. Eu também já fui um cristão. Então, tipo, eu conheço todo o seu lado, a sua defesa, os seus argumentos. Eu já defendi o que você defendeu, mas hoje eu estou num status superior, né? Porque agora eu li o texto bíblico. Mas o interessante dessas pessoas, inclusive alguns teólogos de nome do nosso país, né, que eu já tive o privilégio de conversar com eles, eu me tornei pós-tribulacionista lendo este texto. Ou eu tornei pós-tribulacionista lendo esta obra, conhecendo esses argumentos. Quando eles eram pré-tribulacionistas, eles nunca leram uma única obra pré-tribulacionista. Então, creio que esse é um dos outros fatores que tem levado alguns, né, uma minoria, é isso mesmo, a adotar essa perspectiva. Eles nunca estudaram, nunca conheceram o pré-tribulacionismo, nem mesmo o dispensacionalismo clássico. É isso mesmo, né? Nem entende que existem variantes no dispensacionalismo, né? Clássico, progressivo, revisado. Eu particularmente me denomino de somente dispensacionalista, né? Todo mundo tem uma escatologia customizada, né? Então eu tenho um método, né, voltado para a hermenêutica customizada. Lembrando que quem começou a usar esse termo aí, né, escatologia customizada, é o nosso amigo Jamierson, que sempre diz, nunca esqueçam de fazer citação à minha pessoa. Pastor Jamierson, da Batista Livre. Então, o customizado, eu já lembrei aqui do Jamierson de Oliveira, um grande amigo. Um abraço, Jamierson. Amém, amém, é isso mesmo. Agora, Ivan, uma coisa interessante, né? Por exemplo, e aí eu falo até para os pós que vão assistir, que estão assistindo, né? Que estão nos acompanhando também. Eu não vejo problema nenhum. Para mim, não é uma heresia ser pós-tribulacionista, que às vezes a gente fala tanto sobre esse assunto, né? Sim. É igual o debate de calvinismo versus arminianismo, né? Que termina meio que sendo, não, se você é calvinista, ou se você é arminiano, ou se você é pré-tribulacionista ou pós, você é um leproso. Não, não é assim. Nós não entendemos que um pós-tribulacionista é um herege. De maneira nenhuma. Não há questões essenciais nisso. Veja só,
o momento do arrebatamento não é essencial para determinar se uma pessoa é ortodoxa ou Isso. não. Né? Então, eu queria só que vocês entendessem isso. Eu, particularmente, não tenho problema nenhum em entender dessa forma. Eu só não consigo, analisando a escatologia bíblica, eu só não consigo visualizar a igreja durante o período tribulacional. Sim. Se tivesse lá, se houvesse indícios bíblicos, eu não teria nenhum problema de aceitar. Mas eu não vejo isso nas escrituras. Pelo contrário, eu vejo que a hermenêutica sempre vai predominar, seja para um lado ou para o outro. Como você interpreta o texto sagrado determina que posição você vai adotar. Eu sempre entendi dessa forma também. Tudo começa com a hermenêutica. Definiu o método hermenêutico e o utilizou de forma consistente, principalmente quem é pré-milenista, né? Porque vai adotar aspectos da interpretação literal. Se continuar na interpretação literal, não tem como negar que o dia do Senhor, a 70ª semana de Daniel, tem relações primárias com Israel. Não tem como. Porém, aí entra, né, a interpretação literal inconsistente, onde o Israel vira igreja, e aquele texto que diz respeito a uma verdade literal do período tribulacional relacionado a esse povo já não é tão literal, e assim é que conseguem colocar a igreja em um tempo onde os textos que fazem referência à grande tribulação, dia do Senhor, tempo da ira, 70ª semana de Daniel, a angústia de Jacó, todos eles, sem exceção, apontam para Israel envolvido nesse período. Então não tem Agora, pastor Ivan, vamos apertar mais um pouco, né? Vamos provocar mais algumas coisas aqui. Quais os argumentos principais que os pós-tribulacionistas utilizam para falar que a igreja, os que você lembra, eu posso lembrar também de alguns, que a igreja estará aqui na Terra durante o período tribulacional? Quais os argumentos que normalmente eles utilizam e qual é a nossa resposta contra esses argumentos? Bom, o principal argumento utilizado por eles, que eu creio que é o argumento mais simplista que existe, começa em Mateus 24, naturalmente, né? Não tem quem estude escatologia que não se dedique a Mateus 24. Então, qual que é o argumento? É um argumento simples, inclusive, que tem convencido alguns poucos pré-tribulacionistas que nunca estudaram atentamente a profecia. Eu não estou querendo dizer com isso que todos os pré que se tornam pós nunca estudaram. Mas de cada 10, se tiver um, no Brasil é assim, se tiver um, é muito, entendeu? A maioria, infelizmente, é por falta de estudo, por falta de compreensão. Então, qual que é o argumento? Jesus, em Mateus 24, volta no fim da tribulação. Então pronto, acabou. Olha aí, Jesus não volta antes da grande tribulação. Jesus volta no fim da grande tribulação. E um detalhe, ele reúne os seus escolhidos. Isso, em Mateus 24 ainda fala da reunião dos escolhidos ali, né? Dos eleitos. Então tá aqui, pronto. Pré-tribulacionista. Me apresente um texto de Jesus voltando antes da grande tribulação. Olha aqui, Mateus 24, que é mais claro do que isso. É isso mesmo. Acho que um outro argumento que eles utilizam também é a ideia da manifestação do anticristo. Isso. Que é necessário que ele primeiro se manifeste antes da vinda do Senhor, que é o que normalmente ele se utiliza. Como que se o dia do Senhor, em 2 Tessalonicenses, fosse a vinda do Senhor. Fosse a vinda do Senhor, propriamente dito, ou mais, né? Como eu já vi alguns pós-tribulacionistas escrever, não a vinda, o arrebatamento, ali é uma reverência ao arrebatamento, o dia do Senhor, em 2 Tessalonicenses. Mas a questão é que nós, né? Você, qualquer pré-tribulacionista, não nega o óbvio de um texto como Mateus 24. Qual que é o óbvio? Jesus retornando no fim da grande tribulação. O texto é claro, logo em seguida a tribulação daqueles dias, está lá no texto, né? Exatamente. Não tem como negar esta realidade. Mas isso não quer dizer, né, Ivan, que a igreja estará ali naquele período. Isso, até mesmo porque os últimos 3 anos e meio, que são descritos ali por Cristo a partir de Mateus 24, verso 15, é uma alusão aos últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Jesus fez essa conexão lá em Mateus 24, 15, com Daniel 9, 27. Né? Então, se as 69 semanas e os 3 primeiros anos e meio da 70ª se cumpre em Israel, gente,
por que que esses últimos 3 anos e meio, ou que seja, a 70ª semana, vai se cumprir na igreja, uma vez que aquela profecia primariamente está relacionada a este povo. Então, nós não vamos negar o retorno glorioso de Cristo no fim da grande tribulação. Todo pré-tribulacionista crê nisso. É isso mesmo. Eu acredito que tudo volta para a hermenêutica e a partir daí vai ter as conclusões. Exemplo, tudo bem, a igreja, o pós-tribulacionista diz, a igreja vai estar aqui na terra durante a tribulação. Alguns falam, porque senão quem vai pregar? Outros falam, não vai ter pregação, não vai ter salvação, né? É isso. Mas assim, vamos lá, vamos parar para pensar. O que é que eles dizem? Se a igreja sair da terra, cadê o testemunho de Deus? Então, Deus fica sem testemunho na terra. E eu sempre gosto de dizer que a igreja não estava na terra lá no início, né? E Deus já tinha um testemunho lá. Sabe o que, cortando você, eu vi uma vez um argumento de uma obra que foi publicada relativamente recentemente, né, do Craig Keener, que é um teólogo que eu gosto por demais, né, um grande defensor do continuismo, né, pentecostalismo. E ele usa justamente um argumento semelhante a este. Se a igreja arrebatada antes da grande tribulação, só sobrou ímpios. Meu Deus, e agora? Quem que vai pregar o evangelho? Nós temos lá Apocalipse, anjos, nós temos testemunhas, nós temos 144 mil e o ponto principal, a conversão de Saulo, como se deu, né? Foi alguém que foi evangelizar ele, né, no caminho de Damasco? Não foi. O próprio Senhor. O próprio Senhor. Então, assim, as pessoas que vão ficar, a Bíblia vai continuar aqui, as letras da Bíblia não vai desaparecer. Então, terá o conhecimento do evangelho. E a obra de convencer, na verdade, né, a gente fala, fulano é o ganhador de alma. Na verdade, o ganhador mesmo, nós somos só os instrumentos. É o Espírito Santo que convence. Ele continua após o arrebatamento. Então, naturalmente, vai já começar a convencer pessoas. Não é necessário alguém específico Isso mesmo. que fique, porque se não ficar ninguém, não vai ter como o evangelho ser pregado e não vai ter salvação. Deus não fica sem testemunho na terra. Não fica. Do início ao fim, nós temos o testemunho de Deus. Após a queda do homem, Deus já, né, pré-anuncia ali o evangelho, né, por meio do descendente da mulher que viria, né, quando ele faz a promessa e outras coisas mais, os sacrifícios e outras coisas mais apontavam aí para a obra da redenção. Mas aí a gente precisa considerar quais os argumentos que nós, como pré-tribulacionistas, podemos utilizar, porque às vezes, eu particularmente, eu sempre defendi o pré-tribulacionismo e de um tempo para cá as pessoas começaram a mandar centenas, dezenas de mensagens para mim, mandando vídeos de podcasts, né, de pregadores nossos, né, defensores do pós-tribulacionismo, dizendo assim, olha aí, responde essa, e parece às vezes que nós enganamos o povo, ensinamos que a igreja vai sair daqui da terra, mas na verdade ela não vai sair. E quais as fundamentações, né, qual a base que a gente pode apresentar para uma defesa mais próxima das escrituras do arrebatamento pré-tribulacional, Ivan? Você poderia mencionar aí 2 ou 3 bases? Olha, assim, em termos de textos bíblicos que são claros, né, a pergunta que o pós-tribulacionista sempre faz é: onde está escrito na Bíblia, abre aspas, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, fecha aspas. Gente, não é assim que se faz teologia, né? Tem muitas crenças nossas que, na verdade, se dá por inferências e deduções. Mas inferências e deduções a partir de textos. Textos esses que, naturalmente, não são tão claros. Entretanto, o que eu acho curioso é que nós temos textos bíblicos, Saulo, que praticamente responde quase que desta forma. Isto é, a igreja não passará pela grande tribulação. Eu posso citar 2 aqui, pelo menos, que são os 2 mais clássicos, né? 1 Tessalonicenses 1:10 e 5:9, onde vai deixar claro que a igreja não está destinada à ira. Entendi. Esse de 1 Tessalonicenses 1:10, para você que está acompanhando, lá fala sobre Deus ter enviado o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por nós, nos redimir dos nossos pecados. E aí o texto fala, e para aguardardes dos céus o seu Filho, que nos livra da ira vindoura. E o de 1 Tessalonicenses capítulo 5 também fala que nós somos da luz e não das trevas, para que aquele dia nos apanhe de surpresa. Pelo contrário, ele nos livrará, né, daquele período. E o dia, aí vem a outra pergunta do pós, né?
e quando começa a ira. E o que é a ira? A definição de ira do Senhor, né? A ira é o lago de fogo de enxofre, é a segunda vinda. Saulo, é interessante porque assim, a maioria dos escatólogos, sejam amilenistas, pré-milenistas, pós-tribulacionistas ou pré-tribulacionistas, concordam que a ira diz respeito a algum período da tribulação. Né? Então preste atenção, o pós-tribulacionista vai dizer que a ira diz respeito lá apenas ao dia do segundo advento, a batalha do Armagedon. Então a igreja arrebatada se encontra com Cristo nos ares, aí Cristo não é alvo da ira dele. Isso, né? aí é para você ver que todos então vai concordar que a igreja tem que ser isenta da ira. A diferença é só o tempo da ira. A definição do tempo, né? Que nem o pré-ira vai colocar lá as taças. Os 75%, né? É isso mesmo. Do período tribulacional. O meso é só a segunda parte, que é a grande tribulação. Isso. Mas assim, a gente tem basicamente 2 textos que parecem iniciar a ira e um que parece finalizar a ira. Apocalipse capítulo 6, no juízo ali dos selos, Isso. em um dos momentos é dito assim, cair sobre nós, né? Os homens, os reis da terra estão falando, né? Cair sobre nós os montes, as montanhas, e esconder-nos da face do Cordeiro, né? E daquele que se assenta no trono, porque chegou o dia da sua ira, e quem é que pode, né, suportar essa ira do Senhor? Alguns vão dizer, não, então aqui só começa no 6º selo, é no 5º selo, agora eu posso verificar, acho que é o 6º selo. Né? Isso, normalmente o pessoal que defende aí, né, os dispensacionalistas progressivos, eles vão trabalhar ali que é como se começasse no 6º selo. Isso, só que tem um detalhe, a ideia do texto é que eles estão falando de algo que já vinha acontecendo. Exatamente. Por exemplo, o que nós temos aqui... Chegou o dia da ira, né? Em Apocalipse 15. Eu creio que esse texto aqui, ele nos traz uma definição precisa. Não é especulação, não é inferência. Ele nos traz uma definição precisa de que a ira compreende todo o período tribulacional. E não apenas o último dia, como o pós-tribulacionista vai dizer, ou os 75%, ou como o meso ou mid-tribulacionista vai dizer que é apenas a metade. Porque olha o que o texto diz aqui, ó. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então você tem que chegou o grande dia da ira e você tem consumação da ira de Deus. Olha só, consumação. Vai iniciar ainda, né, o juízo das taças. Isso aqui é dito antes da primeira taça ser derramada. Isso. E aqui não está dizendo que nas taças se inicia. Nas taças se finalizam. Porque já teve um início anterior. É o está consumado, literalmente, né? Só se consuma o que já começou anteriormente. Então, assim, se a ira começasse lá no fim da tribulação, no último dia, faltando um quarto ou a metade, aqui estaria escrito que nas taças iniciará a ira. Mas aqui não diz isso. É isso mesmo. Até o termo grego aqui, que é teleios, vai trazer justamente a ideia de consumação, porque é algo que teve um início prévio, anterior às taças. É isso mesmo. Agora tem algo interessante, Ivan, a ser considerado nisso aí, é que o texto nos mostra, por exemplo, quando alguém argumenta de que quando Apocalipse capítulo 6 fala que no 6º selo, né, seria o início da ira, porque a palavra grega lá dá uma ideia de que é algo que já estava acontecendo. Eles estão fugindo da ira, do dia da ira. Essa ideia do dia da ira, o dia não é um dia, né, de um período da ira. E só que quando a gente volta para o 5º selo, para mim já fecha a questão. Porque o 5º selo vai demonstrar pessoas que vão ser mortas por causa de perseguição que vai existir. Né? No 5º selo, a gente já vai ver essa perseguição. É interessante que no capítulo 7 de Apocalipse vai ter uma grande multidão que vem da grande tribulação. Então, isso é muito interessante quando a gente considera. Então, parece ficar claro que todo o período é o período da ira de Deus. Agora, independente da perspectiva, todos concordam que serão livrados da ira de Deus. Porque o texto de Tessalonicenses é muito claro. É claro. Agora, desculpa te interromper, Ivan. Eu já vi alguém dizer que esse que nos livra da ira
seria uma menção à obra da redenção, ou seja, ele já nos livrou da ira, no sentido da perdição, e outros entendem que seria nos livrar do tormento eterno. Tormento eterno, julgamento final. Isso mesmo. Mas no contexto ali de Paulo, né, quando escreve aos Tessalonicenses, a ideia não é julgamento final, não é lá. A ideia é justamente essa ideia do arrebatamento, o dia do Senhor, como Paulo vai tratar ali já no capítulo 5. Que vem, né, ele diz que vem como aqui está para dar a luz. Exatamente. Então o contexto não permite eu atrelar esse texto à condenação eterna, por exemplo, porque é algo muito óbvio, né? Quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Então nós temos 1 Tessalonicenses 1:10, 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 9, né, vai trazer aí um entendimento sobre isso, mas eu acredito que Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que é muito utilizado, mas às vezes mal compreendido ou mal explicado, eu acredito que ele também é um ponto para o pré-tribulacionismo. Totalmente. Porque o que é que lá é dito, né? A promessa para a igreja de Filadélfia. E aí a gente só precisa considerar um pouco sobre as 7 igrejas, que o que é dito para uma igreja refere-se para todas as igrejas, porque a mensagem é para as igrejas. Isso. Né? A mensagem é de Cristo para a igreja dele. Apocalipse 3, versículo 10, vai dizer o quê? Porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei, eu te livrarei da hora da tribulação, tentação ou provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Uma vez, né, nós conversamos sobre esse texto de Apocalipse 3, versículo 10, tivemos um bom debate sobre isso, né, geramos um material e eu levantei algumas perguntas, né, na hora que a gente estava estudando esse texto. A primeira pergunta que eu levantei foi: a igreja de Filadélfia foi livrada da ira, da tribulação ou da tentação, provação que haveria de vir? Ou seja, aquele texto tem que fazer um sentido para eles. Exatamente. Esse é um primeiro ponto, que é uma questão que os pós levantam também. Eu levantei sobre a natureza daquela tribulação, se ela era local, como os preteristas acusam, né, afirmam, se ela era local ou se aquela natureza, aquela provação era generalizada, e em qual sentido que isso teria para a Igreja de Cristo no geral. Exatamente. Então, eu acredito que, utilizando o argumento, eu sei que muitos estudiosos vão ficar presos somente a partícula, o texto lá não fala, né? Que a partir a preposição. Exatamente, eles ficam presos somente à expressão mas isso é insuficiente para defender o pré-tribulacionismo ali. Por quê? Porque é só uma expressão de retirada, retirar para fora, retirar que pode ser de dentro. Uhum. Mas o complemento é que é fantástico, que é hora. Isso. Não é só retirar isso da tribulação, é retirar da hora da tribulação, que seria da hora do tempo, ou retirar do tempo, do momento da tribulação. Ou seja, se a tribulação ela tem um momento, ela tem um tempo, Deus vai retirar a igreja do tempo da tribulação. Exato. E eu acho isso fantástico para a gente compreender. Então vamos lá, Ivan, rapidamente, só para a gente entender essa questão, para esclarecer o pré-tribulacionismo. A igreja de Filadélfia, ela foi livrada das provações? Pois bem, essa questão da igreja de Filadélfia, essa provação que é prometido um livramento ou um guardar, uma proteção, por assim dizer, né? Essa provação, ela não diz respeito a uma provação local. Primeiro, porque não há nada histórico que comprove algo específico geograficamente que diz respeito apenas à igreja de Filadélfia, né? O texto de Apocalipse aqui é muito claro: te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, todo, né? E é muito importante também a gente destacar que, por conta desse detalhe, até mesmo o pós-tribulacionista compreende que aqui está um aspecto futuro. Aspecto futuro. Agora, olha que interessante, aqui há uma promessa de que a igreja de Filadélfia, né? Primariamente a profecia para eles, embora abranja toda a igreja de Cristo, né? No sentido profético, mas eles estão inclusos neste momento, quando vier a futura tribulação, que abrangerá todo mundo, eles serão guardados também. Não é só os que estiverem vivos.
E aí eu vejo um grande problema aqui para quem defende a perspectiva pós-tribulacionista. Porque se a ideia é guardar em meio ou durante a grande tribulação, como é que essa profecia se cumpre? Ela se cumpre só em parte, É, que seria só uma parte da igreja, não era a igreja mas foi geral. dita para eles. Então, a ideia é que se o propósito é guardá-los durante e em meio, eles terão que ser ressuscitados para serem guardados e protegidos durante a futura grande tribulação, o que é um absurdo. Então, naturalmente, a profecia se encaixa justamente na perspectiva da preposição ek, que é guardar fora, na preposição dentro para fora. Quando chegar a hora, que for para iniciar o período tribulacional, a igreja de Filadélfia ressuscitará juntamente com todos os santos. E como que serão guardados? Inseridos na tribulação? Não. Preposição ek, sendo retirados. O John Samuel Feinberg, ele diz que seria como que isento de entrar em uma sala. Então, ele diz assim, a sala, ou um espaço ali, seria o período tribulacional. Ele diz assim, o Senhor fecha a porta com você do lado de fora, ou seja, você não entra. Então, é basicamente isso, você não entra no período tribulacional. Isso é fantástico, porque traz para nós um argumento muito bom, favorável ao pré-tribulacionismo. Mas existe uma pedrinha no calcanhar do pré-tribulacionismo, Ivan. Aliás, existe pedrinha para todo mundo, né? Que a gente precisa responder. É o texto de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, né? Exatamente. Aquela apostasia que tem ali. Apostasia ali. Como diz o Granconato, a boa apostasia. Bom, ali o texto exigiria muito tempo até. Existem as duas perspectivas dentro do pré-tribulacionismo, que a apostasia é a partida, o próprio arrebatamento da igreja, que exegeticamente eu vejo que é totalmente plausível. Okay? E existem diversos dispensacionalistas que entendem a apostasia como apostasia da fé, apostasia doutrinária mesmo, e não o rapto da igreja em si. O ponto central para mim ali é o dia do Senhor. Né? O anticristo se manifesta antes do dia do Senhor. E o dia do Senhor não é o arrebatamento da igreja. Né? O dia do Senhor é o que os profetas do Antigo Testamento profetizaram. É um período de juízo. É o que Paulo definiu em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. Quando disserem a paz e segurança, quando ele está explicando o dia do Senhor, lhes virá repentina destruição. Ele não diz lhes virá o arrebatamento. Lhes virá a segunda vinda e Cristo arrebatará. Não é essa a ideia. A ideia do dia do Senhor sempre está atrelada a um período de juízo. Então o texto está deixando claro ali o quê? Uma vez que os cristãos, os irmãos nossos ali de Tessalônica imaginavam que já estavam vivendo o dia do Senhor, porque essa foi a heresia que... Aliás, não podemos dizer que é heresia, né? É um erro teológico. E esse dia do Senhor estava atormentando eles, né? Esse entendimento. Né? Exatamente. Se fosse algum período de bênção, arrebatamento não tinha algo porquê. bom assim, não então, a ideia é bem simples, né? Eles não estavam vivendo o dia do Senhor. E aí Paulo explica, antes que o dia do Senhor tenha o seu início, chegue, o anticristo tem que se manifestar primeiro. Ele não se manifestou. Então, essas provações não é o dia do Senhor. Então, assim, o que define o dia do Senhor é o texto bíblico. E os profetas e o próprio Paulo define o dia do Senhor como um período de tribulação e não como o arrebatamento. É isso mesmo. Agora nós temos acredito que nós temos um argumento que eu queria compartilhar com vocês, é a natureza da igreja. Então, talvez toda essa confusão, se a igreja passa ou não pelo período tribulacional, repousa no entendimento de o que é a igreja. Exatamente. Será que a igreja é simplesmente ser salvo? Se for assim, então a igreja está lá no Aliás, Éden. Quando nós iniciamos falando sobre a questão hermenêutica, é aí que está um dos pontos. Exatamente. Né? A hermenêutica ela vai influenciar muito nisso, porque se há uma continuidade nos povos, então a igreja passa pela tribulação. Mas se há uma descontinuidade e uma certa distinção nos povos, isso. Se a igreja é diferente de Israel, então a igreja não pode experimentar a tribulação porque não foi destinado para ela. Mas, por exemplo, aí vem a ideia de dispensacionalismo versus aliancismo, né, Ivan? Ou seja, quando nasce a igreja? Isso. E aí nós, dispensacionalistas, e aí eu vou trazer um resumo no geral, nós entendemos que a igreja nasce após a morte e ressurreição de Cristo, independente se é em Pentecostes ou quando ele ressuscita e sopra o Espírito, que é o que eu argumento, mas de qualquer forma, após a ressurreição de Cristo é que nasce a igreja.
Com certeza. Então, se a igreja só nasce após ele ressuscitar e subir aos céus e tornar-se o cabeça do corpo que é a igreja, então não faz sentido a igreja existir lá no Antigo Testamento para poder ser alvo das profecias do Antigo Testamento relacionadas à tribulação. Até mesmo porque Efésios capítulo 1, do verso 20 em diante, Paulo deixou claro que Cristo só se tornou cabeça da igreja, né, que é o seu corpo, após a sua ascensão. Então, eu sempre gosto de usar esse argumento. Se existiu igreja antes da cruz, ou antes da ascensão de Cristo, era um corpo sem cabeça. cabeça. Agora, Ivan, mas a pergunta é, mas ser salvo não seria sinônimo de ser igreja? Esse é o problema que o aliancista tem, né? Porque, por exemplo, nos grandes debates, os escatologistas normalmente argumentam isso. Por exemplo, Apocalipse 13, versículo 7, fala que os santos serão perseguidos. Serão perseguidos. Mateus 24 fala sobre os escolhidos, né, que serão perseguidos, que vão sofrer a tribulação, e se aqueles dias não fossem abreviados, nem os escolhidos, os eleitos seriam salvos. Apocalipse capítulo 7 fala sobre o número de pessoas que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro e que vêm da grande tribulação. Então, a pergunta que não quer calar é justamente essa. Ser salvo é sinônimo de ser igreja? Pois é, considerando que igreja, eu começo a partir desse ponto. Igreja somente a partir da cruz, isso é claro, o Novo Testamento. Porque a igreja, o grande problema do aliancista, às vezes, é entender o conceito de eclésia, que significa assembleia, né, que inclusive é aplicado ali, né? Estevão aplicou esse termo para Israel. Então, onde tem eclésia é a igreja, no sentido do Novo Testamento, o corpo de Cristo. Isso é um absurdo, né? Porque esse conceito teológico de eclésia como corpo de Cristo é uma revelação que veio através de Paulo, né? Então, assim, a igreja começa somente a partir da crucificação. O próprio Cristo deixou claro ali, né, quando falou para Pedro, em Mateus 16, 18, tu és Pedro, né? Tu és sobre esta pedra, né? Edificarei. Ele não disse, eu venho edificando. Agora, a questão é, se a igreja existe no Antigo Testamento, nós temos, então, que demonstrar, por meio de um texto bíblico, um corpo onde o Espírito Santo habita continuamente em todos. Né? Nós não temos essa referência. O único ponto que o aliancista vai explorar é a ideia de que para ser salvo tem que ter igreja. Né? Ou seja, só existe salvação se tiver igreja. E esse é um grande problema, assim, ao meu ver, né, na área da interpretação. Da interpretação bíblica, né, que aí faz essa divisão. Então, basicamente é isso, gente. Se nós tivermos uma hermenêutica mais consistente, voltada para entender de uma maneira mais literal, nós veremos a distinção, como Paulo fala, né? Não vos torneis pedra de tropeço, causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Então, se a gente tem uma interpretação voltada mais para o método histórico-gramatical mesmo, a gente tende a enxergar a igreja como um povo distinto de Israel. Exatamente. Que, ainda que sejam pessoas salvas vindas de Israel e das nações gentílicas. Mas torna-se um novo homem, uma nova raça, né? Um novo povo, como Paulo fala, né? Um novo homem. E se nós entendemos que há uma aproximação, uma continuação, então a igreja ela é o novo Israel, como alguns argumentam. Se a igreja é o novo Israel que substitui Israel no Antigo Testamento, então a igreja experimenta a tribulação. Então tudo vai trabalhar nesse contexto. E nós defendemos que a igreja ela não é Israel, pelo contrário, por essa razão que ela não vai passar pela tribulação. Exatamente. Saulo, já caminhando para a reta final, uma pergunta bem simples e objetiva. Por que você não é um pós-tribulacionista? Eu comecei perguntando por que você é pré. Você apresentou o argumento hermenêutico e começamos a discussão. Qual a maior dificuldade que você vê, principalmente para quem defende a perspectiva pré-milenista, né, de se tornar ou ser, né, um pós-tribulacionista? Então, qual que seria a dificuldade, então, do pós-tribulacionismo que faz com que você rejeite essa posição? Então, eu... Quando fui estudar as profecias, eu vi que comecei da hermenêutica, como a gente tem falado, e eu vi que não faz sentido aceitar um reino literal de 1000 anos aqui na Terra, com o Messias governando de Jerusalém sobre todos os povos,
E eu ver as profecias do Antigo Testamento para poder chegar a essa conclusão, não somente Apocalipse 20, mas ver as profecias do Antigo Testamento, fazer essa distinção com um reino com um caráter muito judaico, e quando se trata dos povos, aí eu dizer, não, aqui a gente está tudo junto, ou senão a igreja está bem próxima mesmo e ela passa pela tribulação, só o milênio que é enxergado de acordo com os pré-milenistas. Pré-milenistas futuristas, né? Então eu não concordo com essa perspectiva, porque eu não encontro uma sustentação consistente na hermenêutica, na base bíblica, na interpretação. Agora, sobre especificamente o período tribulacional, eu não vejo sentido algum. A igreja de Cristo, que é o corpo dele, que é a noiva do Senhor, que Paulo disse que estava... que queria apresentar essa igreja como noiva santa, purificada, ataviada para o Senhor. Eu não vejo sentido algum a igreja estar aqui na terra e sofrer a ira de Deus para depois ser arrebatada. Muito então bem. Eu não consigo encontrar a base bíblica para isso. Respeito aqueles que Sim. defendem, né? Até fico brincando dizendo assim, pede para sair, né? Se você quiser... vai ser arrebatado no arrebatamento pré-tribulacional, mas pode pedir para sair para ficar na tribulação. Eu tenho um amigo, Ivan, que ele é tão curioso que ele disse assim, a gente estava conversando sobre escatologia, né? Eu já ensinei esse assunto já há alguns anos, e ele disse assim, Saulo, eu queria tanto ficar aqui na Terra durante o período tribulacional, só para eu saber quem é o anticristo. Aí eu falei para ele assim, homem, não é melhor perguntar a Jesus quando chegar lá no céu do que você ficar para poder descobrir quem é, mas ele queria ficar só para saber quem era o anticristo. Pois bem, vamos finalizar, né? Eu vou apresentar aqui então pelo menos 1 ou 2 argumentos do porquê que eu também não consigo jamais adotar essa perspectiva, começando pelas descrições da segunda vinda de Cristo. Então eu posso dizer, eu não sou um pós-tribulacionista porque eu não acredito em arrebatamento secreto. Eu não acredito em arrebatamento secreto. Isso não existe, ok? Mas o que isso tem a ver com pós-arrebatamento secreto? Todos os textos que descrevem a segunda vinda de Cristo, Isaías 63, Zacarias 14, dentre tantos, né, do Antigo Testamento, Mateus 24, Apocalipse 19, nenhum desses textos descreve ressurreição e arrebatamento da igreja. Nenhum. Então, para mim acreditar que há um arrebatamento no fim da grande tribulação, simultaneamente com a segunda vinda, eu tenho que crer em arrebatamento secreto. Porque assim, ele é tão secreto que não está no texto. E mais, Apocalipse 19 descreve Cristo retornando, a partir do verso 11, e a igreja já está no céu, no verso 7 e 8, galardoada, antes de começar a parousia. Cristo vem, derrota o anticristo, o falso profeta, o exército do anticristo, prende Satanás, e antes de iniciar o reino milenar, aí que há a ressurreição, detalhe, dos mártires da tribulação, não é da igreja. E essa ressurreição ocorre após a segunda vinda. Então esse é o primeiro ponto. E segundo, caso haja, esse é o argumento que nenhum pré-milenista histórico tem uma resposta satisfatória. Caso o arrebatamento ocorresse simultaneamente com a segunda vinda, o que não existe, porque os textos não descrevem isso, né? Porque para mim crer nisso eu tenho que ter um texto que mostre, não tem. Caso ele ocorresse ali, já haveria separação de bodes e ovelhas. As ovelhas já seriam arrebatadas e não há espaço para um julgamento das nações. E a questão é, todos são arrebatados no fim da tribulação, corpos glorificados, só sobram ímpios, não tem julgamento das nações e mais. Quem entrará em corpo natural? Quem são salvos que entrarão? Porque o milênio é para salvos, não é para ímpio. Pelo amor de Deus, né? Dizer que o milênio é para ímpio é o fim. Mesmo. É? Quem entrará em corpo natural, salvo, se todos já foram arrebatados, para povoar o milênio, procriar, gerar filhos. E a Bíblia fala até sobre pecado no milênio e maldição, né? Exatamente. Então, assim, isso não faz sentido para quem haverá tá pecado porque esses salvos do período tribulacional em corpos naturais procriarão, gerarão filhos e nem todos se converterão naturalmente. Isso mesmo. Por isso que haverá pecado, haverá até uma rebelião final, né? Rebelião final e assim por diante.
Mas um arrebatamento no fim da tribulação acaba com qualquer possibilidade de salvos, porque são salvos, né? Alguns dizem que são os ímpios, né? Vendo que se os salvos são arrebatados ali, corpos glorificados, não sobra salvo para entrar no milênio, aí tenta colocar os ímpios, né? Jesus disse que são ovelhas, não é isso? Não faz sentido, porque Jesus fala assim, ó, vinde benditos do meu Pai e tomem posse do reino que vos estava preparado. Não faz sentido isso ser aplicado para ímpio. E no contexto ali são as ovelhas, que no final são os justos. Exatamente. Aí vem alguém dizer que são os ímpios, ou seja, Jesus disse que são as ovelhas justos. O pós-tribulacionista diz que são os ímpios, os bodes. Eu fico com Jesus. Haverá ímpio no milênio? Sim, mas não entra ímpio no milênio. Exatamente. Só entra salvo, mas lá os salvos em corpos naturais terão filhos. Enfim, pastor Saulo, foi um grande prazer bater esse papo contigo, né? Já estamos aqui na reta final de mais esse programa Fora da Caixa, a nossa mesa escatológica. E, por certo, em breve teremos mais um programa excelente, com mais um grande convidado para participar aqui do nosso bate-papo. Deus abençoe a todos.